como é que a gente faz para medir a temperatura, né? Imagino que vocês já até saibam como medir a temperatura, né? Que é utilizando o termômetro. A sensação de quente, frio e morno e gelado, essa sensação aí, ela na verdade, ela é estabelecida pelos nossos sentidos, né? Tipo assim, você tem uma panela no fogo ali, aí apagou o fogo da panela ali e a panela está lá sobre a mesa. Como é que você vai saber se a panela está quente ou está fria? Só olhando, só se ela tiver, só se a panela estiver fervendo, né? A água, o alimento estiver fervendo ali, você vai saber que está muito quente. Mas se não estiver fervendo ainda, como é que você faz para saber se está quente ou se está frio? Pois é, então você vai usar o tato, né? Um dos seus Sim. sentidos para poder verificar se aquela panela está quente ou se ela está fria. É claro que todo objeto, independente da temperatura dele, ou que ela esteja alta ou baixa, todo objeto ele irradia calor. Todo objeto, toda coisa, toda matéria, todo átomo, toda molécula irradia calor. Professor, o que significa isso? Por exemplo, aqui tem, deixa eu ver aqui, essa régua aqui, ó, a régua, é matéria. Então, essa régua aqui, ela irradia calor, certo? As moléculas que formam esse material aqui, é um polietileno, sei lá, é um material polímero. É claro que esse material aqui é matéria e é formado por moléculas, e essas moléculas são formadas por átomos. E as moléculas que formam esse cara aqui, assim como os átomos, né, as partículas que compõem esse material aqui, elas estão vibrando, elas estão se movimentando. A gente não consegue ver porque isso acontece a nível atômico, né? Molecular e atômico. Então, essas moléculas estão se movimentando, a gente não vê. Então, todo material em que as moléculas estão vibrando, se movimentando, eles irradiam calor, quer dizer, eles jogam uma onda eletromagnética que eles estão liberando ondas eletromagnéticas que a gente, é claro, não vê, né, mas está irradiando calor, certo? A gente não vê, tá? Agora, no caso da panela quente, o que vai acontecer? A gente vai perceber, né, porque a temperatura está, se ela estiver quente mesmo, né, a temperatura vai estar mais elevada, e aí a irradiação térmica, né, o calor, você vai perceber aquela irradiação a uma certa distância. Por quê? Porque a temperatura está mais elevada. É isso que acontece. É, deixe-me ver aqui, então, deixa eu voltar aqui. Então, essa sensação de quente, frio, morno e gelado, nós podemos perceber utilizando nossos sentidos, tá? É claro que essa sensação aí também, ela pode, a gente pode fazer uma interpretação errada quando a gente usa os nossos sentidos, né? A gente não pode confiar 100% nos nossos sentidos. Isso aí eu acho que vocês também já sabem. A gente não pode confiar 100% nos nossos sentidos. Por quê? Imagina só, você pega aqui, igual o exemplo que tem aí no livro de vocês, ó. Você pega a mão e bota as duas mãos aí, ó. Igual a moça tá fazendo. Bota uma mão na água fria, certo? E a outra mão na água quente. O que vai acontecer, ó? Quando a pessoa que está com a água, a mão que está na água fria, quando ela colocar em contato com a água morna, preste atenção. Pega essa mão que está, a mão direita dela, né? Você vai pegar a mão que está na água fria e colocar na água morna, ela vai ter uma sensação. Ela vai ter uma sensação. Ela vai ter uma sensação de que essa água morna está muito morna, certo? Agora, quando ela pega essa mão, a mão esquerda dela, que está na água quente, e coloca na água morna, ela vai achar que a água morna, na verdade, está o quê? Fria. Fria, entendeu? Então, quer dizer, nós não podemos confiar 100% nos nossos sentidos, entendeu?
É interessante a gente discutir esse experimento aqui, porque a questão das sensações, né? Então, de repente, para mim está quente, mas para outra pessoa está frio. É um conceito relativo. É por isso que a gente tem que utilizar instrumentos específicos para medir a temperatura dos corpos. Nesse caso, nós vamos usar o quê para medir a temperatura dos corpos? Alguém sabe qual é o instrumento que a gente usa? É o termômetro. Petro. O termômetro é o aparelho utilizado para a gente medir, né, mensurar a temperatura dos corpos. E é claro que esses termômetros aí, os termômetros, eles não vão sofrer essa, digamos assim, não vão depender dos nossos sentidos, né? Para a gente compreender o conceito de temperatura, nós vamos lembrar o seguinte, olha, essa temperatura, ela é a medida do grau de agitação das moléculas. Esse é o conceito de temperatura mais próprio, né, que vocês até devem anotar no caderno de vocês aí. Temperatura. O que é temperatura? É a medida do grau de agitação das moléculas. Tá? Anota isso no caderno de vocês que vocês vão precisar. O que isso significa? Significa que quanto mais agitadas as moléculas de um material, de uma substância estiverem, maior vai ser a sua temperatura. E quanto menos agitadas elas estiverem, menor é a temperatura do corpo. Ó, eu vou fazer só uma ilustração. Imagina que isso aqui, ó, que essa caneta aqui seja uma molécula. O mesmo vale para um átomo, tá? Uma partícula qualquer. Imagina só que isso aqui seja uma molécula. Toda molécula, ela realiza um movimento vibratório. Como eu falei anteriormente, todo corpo tem um certo movimento nas suas moléculas. Então, ela realiza um movimento vibratório, ela vibra, certo? Só que algumas moléculas, além de vibrar, elas fazem o quê? Elas giram em um certo sentido, certo? Elas giram. E outras ainda fazem o quê? Rotacionam, certo? Isso acontece a nível molecular e a nível atômico. Então, toda molécula, ela tem um movimento vibratório. E esse movimento vibratório é quem vai definir a temperatura daquele material, certo? Existem moléculas que estão vibrando pouco, bem pouquinho, e existem moléculas que estão vibrando em um altíssimo grau de liberdade. Então, quanto maior for a agitação dessas moléculas, a maior a vibração, maior é a temperatura. Então, vamos associar, é preciso que vocês associem a temperatura do material, a temperatura da substância, ao grau de agitação das moléculas que formam aquela substância. Tá? Por exemplo, vamos pegar a água, que é a substância mais comum e a mais complexa também, digamos assim, e a mais importante, né, que é a água. A água, nós conhecemos três estados de agregação da água. Os estados físicos da água são qual? É o sólido, o líquido e o gasoso. Esses três estados aqui que você já conhece lá desde a quinta série, sei lá. Três estados físicos da matéria, né? Então, para cada estado físico desse, sólido, líquido e gasoso, existe uma temperatura para a água, porque é a temperatura também quem vai definir esses estados de agregação. É a temperatura quem define o estado sólido, o líquido e o gasoso. Tá? Por exemplo, a água, abaixo de 0 graus Celsius, a água está no estado, alguém sabe? Está no estado sólido. Entre 0 e 100 graus Celsius, a água está no estado líquido. Líquido. E acima de 100 graus Celsius, a água está no estado gasoso. Gasoso. Eu estou usando o termo gasoso aqui, mas na verdade não é nem gasoso, é vapor. É vapor. Depois é que nós vamos ter o estado gasoso, de fato. É porque a gente só conhece aí, no caso, vocês conhecem esses três estados, né? O sólido, líquido e gasoso, mas existem outros estados de agregação da matéria também, tá? Só que não vem ao caso eu mostrar isso aqui para vocês agora. Então, quando a água está no estado sólido, gente, as moléculas que formam a água, observa que elas estão bem compactadas, certo? E o grau de liberdade delas é muito pequeno. É por isso que o gelo, né, que é a água no estado sólido, ele é bem compactado, ele tem uma forma definida,
Quer dizer, se você botar água naqueles bloquinhos de gelo, a água vai ter o formato do bloquinho. Se você botar água numa bacia e levar no congelador, quando ela congelar, no estado sólido, no caso, ela vai ter o formato daquele recipiente, certo? Então, no estado sólido, as moléculas elas têm um pequeno grau de liberdade. O movimento que elas realizam, olha, é bem pouquinho, a vibração das moléculas, a agitação é bem pequena. Isso vai caracterizar o quê? O estado sólido. No estado líquido, o que, que acontece? No estado líquido, o grau de liberdade das moléculas que formam a água, que agora está líquida, a água no estado líquido, observa que as moléculas já estão mais libertas, elas já têm mais facilidade para se movimentar, elas já estão mais livres, ó. Elas conseguem se movimentar com mais facilidade, elas conseguem se ligar uma na outra com mais facilidade, se desligar e se ligar com mais facilidade. É por isso que a água, ela é um fluido que quando você derrama aqui, ela se espalha, né? Você não consegue segurar ela na mão. Por quê? Porque o grau de liberdade das moléculas que formam água, das moléculas de H2O, né, é maior do que no estado sólido. Você pega no estado sólido um bloco de gelo, você bota aqui na mão e segura. Ó. Agora, a água no estado líquido, a liberdade das moléculas é tão grande que você não consegue segurar aqui a água líquida na mão, porque a liberdade das moléculas é muito grande, certo? E aí, aumentando a temperatura dessa água, o que, que vai acontecer? O grau de liberdade das moléculas vai aumentar ainda mais. Aí você vai para o estado gasoso, acima de 100 graus Celsius, certo? Então, acima de 100 graus Celsius, a água passa para o estado gasoso, e nesse caso, você vai ter o grau de liberdade máximo, certo? Quer dizer, as moléculas que formam a água, as moléculas de H2O, elas vão estar quase desligadas uma da outra, entendeu? Elas vão estar 100% livres. É por isso que a natureza é interessante, né? Aí, a água, ela consegue evaporar, quer dizer, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E aí isso faz com que ela fique menos densa, porque as moléculas estão mais distantes uma da outra, a liberdade agora é total. E aí aquela água, aquelas moléculas de H2O, elas conseguem evaporar, subir, né? Quando elas sobem, vai chegar a um certo ponto que elas vão formar as nuvens elas vão condensar novamente lá em cima nas nuvens e vão se transformar novamente em líquido e aí vai ocorrer a chuva, né? Esse é um processo lindo que acontece na natureza, né, que é o processo de formação da chuva e tal, todas as transformações que acontecem na água. É um processo que vale a pena vocês se debruçarem uma hora aí para compreender melhor como é que isso acontece, né? E você vai perceber que tem tudo a ver com esses conceitos que eu estou trazendo para vocês aqui nessa aula de hoje, né? Temperatura, a liberdade das moléculas e tal. Então, é isso. Para nós definirmos os estados sólido, líquido e gasoso, nós temos que compreender o conceito de temperatura. O estado sólido, líquido e gasoso, então, depende de quem? Da temperatura do material. Cada material vai ter uma temperatura específica em que ele vai passar do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Quem vai determinar isso é a temperatura.